Meus lindos e minhas lindas, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas aí você está me vendo. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. A gente está muito contente com aquilo que tem acontecido, muitos feedbacks, muita gente dando retorno e eu fico contente. Uma família abençoada, eu já faço menção aqui, uma família que eu amo muito, Márcia, Érico, do Espírito Santo, que fizeram contato comigo essa semana, disseram que estão estudando lá no Espírito Santo. Beijão, abração para vocês. Ficaram com a minha filha lá também, a Luísa Lopes, aqui da igreja, né? Irmã Luísa, levou a minha filha no ano passado lá para a casa deles, lá no Espírito Santo. Ela ficou um tempinho com eles lá. Sempre um tempo bom, sempre um momento gostoso. E eu quero te estimular, inclusive, a usar o espaço dos comentários ali do nosso vídeo, ali para quem assiste no YouTube, para colocar questões, perguntas. Eu devo colocar o meu e-mail lá também, eu vou colocar o e-mail à disposição, porque muitas coisas às vezes você não vai conseguir dizer lá, no e-mail você pode falar, e aí isso serve como dever de casa para mim, né? Eu também me esforço para tentar organizar essas questões e tentar trazer mais simplicidade e sanar algumas questões. Eu também não sei um monte de coisa, eu também sou um estudante, sou um caminhante, assim, como você. Estou aprendendo também uma série de questões do texto e a gente vai aprendendo junto. A minha ideia também é de fazer um encontro simples, não é um encontro para pessoas que estão na faculdade e tal. A ideia é que a gente tenha a leitura do texto e ele se torne cada vez mais claro para que a gente tenha elementos e use a nossa inteligência e use o cuidado do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a iluminação do Espírito Santo, para que esse texto se torne vivo na nossa caminhada, tá bom? Então, hoje eu optei da gente conversar um pouquinho sobre o autor do Evangelho de Marcos. Eu falei sobre o estudo indutivo que a gente vai iniciar e a folha que eu vou passar para vocês, para que vocês possam inclusive ter um material para acompanhar as leituras, mas isso eu não vou fazer nessa semana, eu devo fazer na próxima semana, se tudo correr mais ou menos do jeito que eu estou pensando, eu devo fazer na próxima semana, não tem muita pressa nesse sentido não. Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o autor do Evangelho, a vida dele, a caminhada dele, a trajetória dele, a maneira como Deus trabalhou na vida do autor do Evangelho de Marcos é extremamente enriquecedora. A gente se identifica com as coisas que Deus faz na vida dele. Eu quero te chamar para fazer esse tipo de imersão comigo, tá bom? Então, prepara a tua Bíblia, enquanto eu estou aqui mudando a tela aqui, prepara a tua Bíblia, vamos iniciar a nossa caminhada. A gente está aí e vai usar um pouco também do coração pastoral da teologia de Timothy Keller para nos ajudar a percorrer os caminhos aqui, mas a gente hoje vai olhar um pouquinho para a vida de Marcos. Então, prepara a tua Bíblia, coloca a tua Bíblia do lado, porque a gente vai percorrer alguns textos. A gente está então na aula 5. A tradição, e o que chama de tradição? A tradição são aqueles que vieram após a igreja primitiva, aqueles que foram discípulos dos discípulos, a igreja que se seguiu a partir do Novo Testamento e toda a formação de compreensão que ela foi tendo ao longo do tempo, a gente acaba chamando isso de tradição. A tradição quer dizer a compreensão daqueles que vieram depois muito séria em confirmar, em apontar João Marcos, que o texto vai chamando a atenção em diversos momentos, como o autor do Evangelho de Marcos. Isso pode parecer simples, Evangelho de Marcos, claro que o nome do autor era Marcos, não necessariamente, pode ser que não, mas nesse caso sim. João Marcos como autor do Evangelho. Mas quem é esse João Marcos? E aí supõe-se que
de alguma maneira, o Novo Testamento traga as marcas dele e dê provas da caminhada dele. Então tem uma série de textos aí que eu não vou ler agora, mas eu vou ler daqui a pouco, porque eu vou ler ao longo da nossa caminhada, textos que se referem a esse mesmo Marcos, e quase todas as vezes, ou todas as vezes que a Bíblia que o Novo Testamento se refere a Marcos, é essa mesma pessoa, João Marcos, essa mesma pessoa. Então tem ali Atos 15, 39, Colossenses 10, Filemão 24, 2 Timóteo 4:11, 1 Pedro 5:13, são textos que a gente vai ler sobre a vida dele. E aí, o que eu acabei montando, assim? Eu tentei construir algumas cenas, alguns cenários. Então eu vou te levar ao longo de 7 cenas para que você possa compreender um pouquinho a trajetória de Marcos, a trajetória de João Marcos, e compreender um pouco sobre quem é esse que escreve, quem é esse que testemunha a vida de Jesus para cada um de nós, esse evangelho que chega até nós. Ok? Diz o texto aqui, antes da gente passar, está dizendo que ele era, provavelmente, ele era com certeza judeu. Isso daí é autenticado por Paulo lá em Colossenses. Então, ele tinha o seu nome João, e provavelmente apelidado como Marcos, por isso João Marcos, o seu outro nome, João Marcos, o nome judeu, João. Ok? O texto vai dizer sobre isso. Então, a primeira cena que eu quero te chamar a atenção, a prisão de Jesus, o momento da prisão de Jesus. Essa é a primeira cena. Em que momento essa prisão deve ou está ocorrendo? 30 depois de Cristo. Então, por volta aí do ano 30, entende-se que existe, que essa cena acontece. Então, queria que você já abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler Marcos 14 e a gente vai entender o contexto dessa cena. E por que eu estou lendo aqui já no livro de Marcos? Os estudiosos, a tradição, apontam que provavelmente o rapaz sobre o qual o texto lança luz aqui em Marcos 14 é o próprio Marcos. É o próprio autor do Evangelho que fala dele. E quem diz isso, todas essas questões são suposições, são compreensões que vêm ao longo da igreja, são compreensões sérias, os estudiosos creem dessa maneira, mas nada disso você pode afirmar 100% de certeza. Não, são sempre indícios e indícios específicos e indícios importantes para que isso possa apontar. Então é dessa maneira que a gente vai fazendo ciência bíblica, compreendendo que a gente vai em cima das pistas que a história vai dando, das marcas que a história vai colocando diante de nós. Deixa eu ler o texto aqui, lá no Marcos 14, do verso 51, verso 52, diz o seguinte: um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Os estudiosos apontam Marcos como jovem coberto por um lençol que fugiu após ser pego pela polícia do Sinédrio. Onde que esse texto começa da prisão de Jesus? Então volta aí na sua Bíblia, aqui para a gente entender. Você vai ver que Jesus, aqui no capítulo 14, ele já começa num ambiente extremamente hostil, de um plano para matá-lo, e ele sabe que é chegada a sua hora, ele sabe que o traidor se aproxima. Ele chama os discípulos e pede que os discípulos organizem para preparar a Páscoa, para preparar a ceia. Ele diz lá no 14, a partir do verso 12, você pode seguir aí. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês,
sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali façam os preparativos. Há uma corrente forte na tradição da igreja de que esse cenáculo provavelmente tenha sido inclusive da casa da mãe de Marcos, que Atos 12 vai falar lá e daqui a pouco a gente vai ler. Há uma tradição forte nesse sentido. Eu não vou tocar nesse assunto, porque também é uma questão da tradição. O texto especificamente não nos mostra isso, mas há a possibilidade de ser. Embora Marcos não fosse um dos discípulos, é possível que ele andasse próximo dos discípulos e esse texto vai mostrar exatamente isso. O que o texto mostra é que Jesus é preso, aqui no capítulo 14 ainda, no verso 43, você tem aqui todo esse movimento da prisão de Jesus, essas questões da prisão de Jesus. Você tem, por exemplo, lendo comigo aqui no verso 50, os discípulos e todos aqueles que ali estavam fugiram, então todos os deixaram e fugiram, e aí quem estava perto ali, de alguma forma, foi pego, e quem estava perto, a compreensão é de que Marcos, esse que escreve o Evangelho, faz um relato pessoal. Ele é esse jovem, coberto unicamente com um lençol, que seguia Jesus ali, curioso, para saber o que estava acontecendo, e quando ele é pego, ele larga o lençol e ele foge naquela situação. Isso se dá entre 30 a.C. Entre 30 DC e 44 DC, então a gente tem pelo menos aí 14 anos, mais ou menos, em história não dá para cravar a data, é tudo em cima de documentos, é tudo em cima de uma percepção em relação às questões que estão acontecendo ali. Então, entre 30 e 44, você não tem nenhum registro, não tem mais a aparição desse jovem, que vai voltar a aparecer agora, já numa outra cena. E aí eu quero te convidar para essa outra cena. A segunda cena, então, já no livro de Atos, fala da libertação miraculosa de Pedro. Então, a data provável, 44 depois de Cristo, abra sua Bíblia em Atos 12, nós vamos olhar esse texto também e ler esse texto também. Atos 12, verso 12 ao verso 17, o texto diz o seguinte. Se você ler antes do verso 12, lá no início de Atos 12, você vai ver o seguinte. Herodes, o título lá, Herodes persegue Tiago e Pedro. Atos 12, 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. Que Herodes é esse? Você já fez os outros encontros? Que Herodes é esse? Depois você dá uma olhada. Herodes Agripa é um dos descendentes do grande Herodes, que está dominando ali naquele tempo. Manda matar Tiago, meio-irmão de Jesus, segundo a tradição, pastor da igreja de Jerusalém. Então martírio, então a dor já sobre os discípulos, e agora também porque isso agradou o povo, e ele começou a ver que isso agradava ali a reação ali dos judeus, então ele manda prender Pedro e depois vai fazer uma exposição de Pedro, um grande espetáculo, e vai mandar matar também. Então o texto fala de como Deus o livra, o liberta da prisão de uma maneira espetacular até. E lá onde a gente combinou de ler, Atos 12, é o momento em que Pedro, já fora da prisão, libertado pelo anjo que o trouxe, que o soltou das cadeias, ele se aproxima de um determinado lugar. Então Atos 12 diz o seguinte, 12:12. Ao se dar conta disso,
Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: "Você ficou louca." Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo a porta. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: "Anunciem isto a Tiago e aos irmãos." E saindo, foi para outro lugar. Esse texto fala da chegada de Pedro à casa de Maria. E que Maria é essa? Maria, mãe de João Marcos. Então Pedro, na casa de João Marcos. Então o texto já vai mostrando um tipo de relacionamento, um tipo de presença, um tipo de proximidade daquele jovem que saiu correndo, desnudo ali, interessado naquilo que estava acontecendo, interessado nos discípulos, interessado em Jesus. Você tem agora, depois de 14 anos, um dos apóstolos importantes, líder da igreja, num momento muito difícil da vida da igreja, porque um grande líder já tinha morrido, Tiago já tinha morrido, meio-irmão de Jesus, Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Então todos aqueles que andam com Jesus, eles respiram sobre a sua própria vida áreas de morte. Então todo mundo lá reunido na casa da mãe de João Marcos, e isso já mostra essa proximidade, esse movimento dos discípulos com João Marcos. João Marcos não foi um discípulo, mas ele provavelmente, de alguma forma, foi bastante influenciado, caminhou muito perto deles. E aí eu quero te chamar a atenção já nesse momento para a mãe de João Marcos, porque o texto fala que ela, Maria, não é... existem muitas Marias, né? Então não é Maria, mãe de Jesus, nem Maria Madalena, nem Maria de Betânia, e Maria, mãe de Tiago. São outras Marias, é um nome muito comum. Maria, mãe de João Marcos. E ela tem umas características que são muito abençoadoras, e isso talvez estivesse fazendo diferença na vida de quem foi João Marcos. Você tem o texto falando que ela era uma mulher de recursos. Tinha uma casa, muita gente cabia dentro da casa, muita gente reunida nessa casa. Ela é referenciada mais de uma vez no Novo Testamento como cedendo esse espaço e cedendo ajuda e caminhando. Ela tinha uma funcionária, né, uma empregada, que foi lá atender a porta. Então é uma pessoa de posses. Mas não somente isso. Maria é retratada também como uma pessoa generosa, sempre disposta a abrir sua casa todas as vezes que a comunidade cristã precisava. E se ela era generosa, disposta a abrir a casa, ela é a mãe de João Marcos. Mas se ela é generosa, disposta a abrir a casa, ela também foi uma pessoa extremamente corajosa e temente a Deus. Por quê? Abrir a casa naquelas circunstâncias era colocar a vida em risco. Quando ela abre a sua casa e aquelas pessoas se escondem lá, aquelas pessoas se reúnem lá, ela de fato estava colocando a sua vida em risco. Essa foi a mãe de João Marcos, corajosa, temente a Deus, oferece a sua vida, e é dentro desse ambiente que de alguma forma João Marcos é criado. Uma terceira cena, quero te convidar, e a gente já dá um pulo, já dá um salto, a primeira viagem missionária de Paulo. E o capítulo 12 termina já fazendo um contorno dessa cena. Você tem lá, no final do capítulo 12, no verso 25, o verso 25 dizendo: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, eles estavam em missão,
Antes, e cumprida essa missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Então, o capítulo 12 já faz uma outra menção a João Marcos e a sua caminhada com Paulo, com Barnabé. Barnabé era o seu primo, eu coloco essa informação aqui, Barnabé era o seu primo, segundo a compreensão, e ele já participa com eles da viagem missionária. Então 30 DC, aquele jovem que foge naquela cena, aí 44 ali Pedro na casa de João Marcos, e aqui alguns anos depois Paulo e Barnabé que levam João Marcos para aquela empreitada que eles estavam fazendo. Então a primeira viagem que vai acontecer, missionário de Paulo, ele caminha também com João Marcos. O capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Atos descreve a viagem, descreve o que aconteceu nessa viagem. Essa primeira viagem missionária deve ter durado cerca de 2 anos. Então, capítulo 13 e 14 de Atos vai descrever os acontecimentos importantes dessa viagem. Então, deixa eu ler o texto aqui para que você possa entender. Então, a partir da Seleucia, que era uma cidade portuária, os 3 missionários navegaram para Chipre. Depois de pregar o evangelho na sinagoga de Salamina, eles atravessaram toda a ilha, indo até a cidade de Pafos. Dali foram para a Ásia Menor, mas não sem antes ter amaldiçoado com cegueiro falso profeta, também conhecido por seus atos de magia, chamado Bar Jesus, que tentou sem sucesso impedir que o procônsul Sérgio aceitasse o evangelho. Nesse ponto da jornada, algumas coisas inesperadas aconteceram. Quando chegaram em Perge, na Panfilha, Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Isso está onde? Está em Atos 13. Então, Atos no capítulo 13 e 14 vai falar sobre os desfechos, os desenlaces dessa viagem. E no verso 13 está aqui o texto dizendo: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Eu coloquei aqui um mapa simples para que você pudesse compreender um pouco desse percurso, né? Jerusalém aqui, ok? Aqui embaixo. Você está aqui às margens sempre do Mediterrâneo. Você tem aqui, nesse lado, a África, o norte da África, a Ásia, essa parte toda aqui. Aqui você já começa a se aproximar da Europa, um pouquinho mais acima ainda a Ásia, e depois você começa já a sair nesse contexto e chegar à Europa, que Paulo vai acabar indo, a atual Europa, né? Paulo vai acabar chegando lá nas outras viagens. Então você tem aqui a caminhada de Jerusalém, Antioquia, a ilha de Chipre, quando acontece aquelas questões com o procônsul, ok? Você tem aqui Perge, quando se dá, de alguma forma, essa situação em relação à vida de Marcos, a vida de João Marcos. Ok? Quarta cena, segunda viagem missionária de Paulo. Então, aquela viagem vamos voltar aqui, aquela viagem cerca de 46 depois de Cristo, está errado aqui o texto, depois de Cristo, 46 depois de Cristo. A quarta viagem, cerca entre 49 e 52. 4 anos depois se dá a segunda viagem. Primeira viagem, Marcos vai com eles, no meio da viagem ele retorna, no meio da viagem ele volta, ele desiste da viagem. O texto não diz quais são os motivos, quais são as razões, o que houve, se ele ficou com saudade, se ele desanimou. O texto só diz que ele desiste e ele volta, ele retorna. E aí, Atos começa a narrar, continua narrando, e vai mostrar uma segunda viagem que vai acontecer.
Então, Atos, no capítulo 15, nós temos, a partir de Atos, capítulo 15, essa segunda viagem. Então, o verso 36, a partir do verso 36, o texto diz o seguinte: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. E passou pela Cirícia, verso 41, né? Pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. O texto agora fala de uma ruptura muito dolorosa na vida dessa equipe, inclusive, e na vida do próprio Marcos. O texto fala que lá na primeira viagem ele os abandonou, ele voltou, deixou lá o seu primo Barnabé, deixou Paulo. E aí na segunda viagem, quando Paulo vem ao coração o desejo de voltar àquelas igrejas que ele já tinha pregado, que ele já tinha plantado o evangelho, para ver como elas estão, fortalecer a fé daqueles crentes, Barnabé falou: vamos chamar de volta João Marcos. Vamos chamar de novo João Marcos. Aí Paulo falou: não é justo. Ele nos deixou naquele momento mais difícil. Ele não aguentou as agruras da viagem. Ele nos abandonou, ele nos traiu. Eu não sei exatamente o que passou pela vida e pelo coração de Paulo, mas a verdade é que Paulo e Barnabé ali tiveram uma briga, mas não foi uma briga pequena, não foi uma briga... Tiveram uma desavença tal, diz o texto bíblico, que nunca mais eles andaram juntos. O texto não fala mais de Paulo e Barnabé juntos. Na verdade, o texto bíblico em Atos começa a falar de Barnabé e Paulo, depois os nomes são trocados. Isso mostra como Paulo foi crescendo e como o autor bíblico foi compreendendo que precisava fazer esse tipo de registro. Aí o texto começa a falar de Paulo e Barnabé, e depois desse episódio não tem mais Paulo e Barnabé. Barnabé ele decide ficar e decide apoiar João Marcos, e Paulo de alguma forma segue o seu caminho na sua viagem. E essa é uma outra marca muito interessante da trajetória desse homem extraordinário que foi João Marcos. A vida dele e a presença de Barnabé, provavelmente a presença de Barnabé foi importante na condução daquele momento, na organização, no tratamento daquele momento, a tutoria bondosa, discipuladora, abençoada de Barnabé, que fez a mesma coisa com Paulo. Barnabé foi o único, diz o texto bíblico, uma das poucas pessoas que creu naquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo. A igreja olhava ele como aquele assassino, aquele que viria persegui-los, o perseguidor dos filhos de Deus, o perseguidor dos cristãos. E é Barnabé que vai olhar para aquela situação e vai dar um voto de confiança. Esse jeito cuidadoso, teimoso, no sentido da bondade, do cuidado de Barnabé, foi tão importante que mesmo diante do grande Paulo, mesmo diante de Paulo, que estava aí crescendo ministerialmente, ele teve de alguma forma peito para dizer o seguinte: não, eu não vou contigo, eu vou ficar com João Marcos. E aí o texto nos dá mais uma cena. Saindo da quinta cena nossa, a gente fala agora da primeira prisão de Paulo. Um tempo enorme passou, vocês lembram aqui nessa cena, a gente está em 49, entre 49 e 52 depois de Cristo, e a gente vem para a quinta cena, primeira prisão de Paulo. E aí na primeira prisão de Paulo se dá quanto? Pelo menos
por volta de quase 10 anos depois daquele primeiro episódio. Aqui, ok? Quase 10 anos depois, por volta de 10 anos depois, primeira prisão de Paulo. Paulo está preso em Roma nesse período. Atos 21 até o 26, 32, 21, 27 até o capítulo 26, 32, fala desse ambiente, fala daquilo que está acontecendo ali. Ele foi preso em Jerusalém, ficou encarcerado em Cesareia e depois ele foi levado em prisão para Roma. Passou uma viagem turbulenta, sofreu um naufrágio, mas finalmente, de alguma forma, ficou encarcerado lá. E aí diz a compreensão do texto dos estudiosos que nessa primeira prisão, Paulo escreve algumas cartas a algumas igrejas que ele já tinha passado, algumas igrejas que ele esperava estar. Ele escreve algumas cartas muito importantes para a gente, inclusive. São chamadas, inclusive, de cartas da prisão. Então ele escreve Efésios, ok? Ele escreve Filipenses, ele escreve Colossenses e ele escreve Filemão. Em duas dessas cartas, pelo menos, ele cita de novo João Marcos. Em duas dessas cartas, ele fala agora não mais com aquela dificuldade da briga que eles tiveram, não mais com aquela memória da ruptura que eles tiveram. Ele fala agora de um outro lugar, de uma outra perspectiva. Então, leia comigo também Colossenses. Eu faço questão que você pegue a sua Bíblia. Se você não pegou, todos os textos que a gente leu, se você não pegou, eu faço questão que você pegue. Por quê? Porque a gente está manuseando o texto bíblico. Você também precisa aprender a manusear, saber onde estão os livros, saber de alguma forma como encontrá-los, aonde achá-los, ok? Passar pelas páginas, rabiscar, marcar. Então, Colossenses, capítulo 4, nós vamos ler aqui as saudações que Paulo está fazendo à igreja de Colosso, e no verso 10 ele vai dizer: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Lá atrás tiveram uma desavença pesada, uma briga pesada. Tiveram um desentendimento de tal maneira que ele não queria ver João Marcos nem pintado. Não, Barnabé, vai com a gente na viagem. Não vai. Ou ele ou eu. Ele entra e eu saio. Não, não vai. Esse rapaz não leva a sério a obra de Deus, não leva a sério as coisas de Deus, nos deixou no meio da viagem, nos deixou no meio do percurso. Não vai. Nesse momento, aqui em Colossenses, aqui escrevendo aos Colossenses, Paulo manda uma orientação, uma saudação para aquela igreja, e ele faz menção de novo de João Marcos, e ele diz: Marcos, primo de Barnabé, a respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até vocês, tratem-o bem. Tratem-o bem. Filemão 24. Você já leu Filemão? Já teve a oportunidade de ler Filemão? É um livro pequenininho. É um livro que fica depois de Tito, antes de Hebreus. Filemão, verso 24, tem só um capítulo, Filemão, diz o seguinte: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. Então, nessa quinta cena que a gente viu da vida de Marcos, depois de pelo menos 10 anos daquele momento de desentendimento, você tem aqui um outro momento em que Paulo faz uma menção positiva dele. Alguma coisa aconteceu nesse processo, nessa caminhada de reencontro, que os textos não vão relatar, não vão nos mostrar, mas a gente vê as evidências de um relacionamento que foi quebrado lá atrás e que foi reconstruído para que o nome de Deus, inclusive, fosse exaltado nesse processo. Marcos, que
por um tempo foi, em certo sentido, rejeitado por Paulo, agora torna-se um conforto para ele, bem como cooperador valioso, amado e altamente considerado. Sexta cena. Apóstolo Pedro dizendo: meu filho Marcos. Na sexta cena, a data provável é 63 depois de Cristo. Está errado ali também, está C, depois eu conserto para vocês. 63 depois de Cristo. Ok? 63 depois de Cristo. 30 anos depois, 33 anos depois, daquele jovem fugindo com um lençol, fugindo nu e deixando o lençol na mão dos guardas. Pelo menos 33 anos depois daquilo. Então, a data provável. Nesse momento, quando Paulo é libertado da prisão e passa a viajar pelas congregações que estão sob a sua influência, então ele foi preso, depois da primeira prisão ele foi liberto e ele passa a viajar pelas congregações. Pedro encontra-se em Roma. Ele está escrevendo a carta que por nós é conhecida como a primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, endereçada aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Lembra da dispersão? Da diáspora que a gente falou? Os forasteiros da dispersão que estão onde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Paulo, aqui nessa carta, ele faz uma menção muito importante de Marcos. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. O texto diz o seguinte: Paulo, finalizando a sua carta, saudando a todos aqueles a quem ele endereçou a carta. No verso 13 ele diz o seguinte: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. A presença de Pedro, o cuidado dele sobre a vida de Marcos, que era tão jovem quando conheceu ali Cristo e os apóstolos, e agora já depois de 30 anos, numa experiência de caminhar junto com eles, é chamado carinhosamente pelo grande apóstolo Pedro de meu filho. Provavelmente a gente tem uma outra marca na vida de Marcos aqui muito importante, que é a companhia influenciadora, cuidadosa de Pedro, discipulado. A tradição, ela compreende que provavelmente Pedro tenha sido instrumento de Deus para trazer João Marcos para o Evangelho, para pregar a João Marcos. Eles entendem que as pregações de Pedro, aquela pregação que ele faz em Atos, e em outros episódios, foram importantes na vida de João Marcos. Aquele episódio que Pedro chega na casa de João Marcos, não se sabe se João Marcos estava em casa, ali, estava em Jerusalém, estava na sua casa, mas o texto vai dizer lá em Atos 12, 25, que Paulo e Barnabé vieram de Jerusalém e trouxeram João Marcos, então provavelmente ele estava lá. E ele sendo impactado pelo poder de Deus, pela ação de Deus na vida daqueles homens, na vida da sua mãe, na vida da sua casa, do seu primo, vendo todo o movimento da igreja, sendo impactado por isso. A gente provavelmente tem esse movimento maravilhoso, e aí eu chamo a atenção para o cuidado e o discipulado, o pastoreio, para a paternidade de Pedro sobre a vida de João Marcos. Possivelmente isso também formou a sua compreensão de Deus, a sua compreensão da vida e do caráter do Senhor.
Essa é a sexta cena. Vamos para a sétima e última cena. A sétima e última cena, a segunda prisão de Paulo. Na segunda prisão de Paulo, por volta de 66 depois de Cristo, cerca de 36 anos depois daquela primeira cena, fugindo dos guardas, você tem uma outra menção de Paulo, muito importante. Está se tornando claro, o texto vai mostrar, que provavelmente entre 61, 63, 64, Marcos ele vai desenvolver o seu ministério na capital, ali em Roma, na capital do mundo, depois do martírio de Pedro, porque Pedro, depois que escreve a carta e faz essa menção, Pedro é martirizado, Pedro é morto. Ele parece ter se tornado, uma vez mais, um assistente de Paulo, é isso que o texto vai nos mostrar, porque ele atende um pedido de Paulo em cooperação com Timóteo. Ele faz uma viagem pelas igrejas da Ásia Menor. Esse é o pedido que Paulo faz a eles também. Em 2 Timóteo, você tem uma outra menção ao João Marcos. Quando Paulo, por volta de 66, está escrevendo sua última carta, um pouco antes de morrer, Marcos ainda se encontra em viagem. Assim, Paulo escreve para Timóteo, que nessa época estava provavelmente em Éfeso. E aí Paulo pede, abre o seu texto bíblico agora comigo, Paulo pede que seja trazido para perto dele Timóteo, João Marcos, seja trazido para perto dele. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, você tem a carta de Paulo ao seu discípulo, ao seu amigo, fala sobre o seu ministério e todos os cuidados que Timóteo precisava ter. E aqui, nos últimos versos, Paulo também traz um pouco de uma certa queixa de ter sido abandonado por todo, mas Deus não o abandona. E ele lembra de Marcos, ele diz o seguinte, verso 11: somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Encontre Marcos e traga-o com você, pois me é útil para o ministério. Antes de eu terminar, deixa eu ainda dizer algumas coisas a respeito desse evangelho de Marcos, porque você já percebeu que você está diante de uma pessoa absolutamente humana, como eu e como você. E quando a gente olha para a vida dele, de fato a gente fica impactado com tudo aquilo que Deus fez. E a partir mesmo das dificuldades e das fraquezas, Deus fez surgir, Deus fez acontecer. Você tem um testemunho muito importante sobre o Evangelho de Marcos e a autoria de João Marcos como aquele que escreveu esse Evangelho fora do texto bíblico, fora das páginas bíblicas. É aquilo que se chama de testemunho extra-bíblico. Esses testemunhos, essas fontes que acontecem fora do texto bíblico, elas são muito importantes, porque elas confirmam o testemunho que está relatado. E como eu já disse, a tradição da igreja, aqueles que vieram após os discípulos, aqueles que foram discípulos dos discípulos, chamados em determinadas circunstâncias de pais da igreja, porque foram aqueles que foram sustentando a caminhada da igreja, depois desse primeiro momento em que os discípulos estavam vivos, depois da morte do último discípulo, que foi João, são esses os pais da igreja, são esses que vão sustentando a obra, e a obra vai tendo continuidade, chega até nós, inclusive, se perpetuando pela fidelidade de tantos homens e mulheres que viveram por tanto tempo. Então você tem o testemunho dito por diversos deles em séculos mais à frente. E eu quero chamar a atenção, eu só trouxe um relato, e eu quero ler esse relato todo para que você possa compreender.
Então, testemunho extra-bíblico aqui de Eusébio, em sua História Eclesiástica, escrita no começo do século IV, ok? Então, pelo menos aí 300 anos depois desses fatos que nós conversamos, ele declara: na luta contra ele, isto é, Simão Mágico, durante o reinado de Cláudios, e aí a data 51, 54 depois de Cristo, a providência do universo, em imensa bondade e amor para com os homens, guiou para Roma para se opor ao grande corruptor da vida, isto é, contra Simão Mágico, que tinha se mudado para Roma, onde uma estátua fora construída em sua homenagem. O grande e poderoso Pedro, que por causa de suas virtudes era o líder de todos os apóstolos, e ele, como um nobre general de Deus vestido da armadura divina, levou a dispendiosa mercadoria da luz, do Oriente para o Ocidente, pregando o Evangelho da luz, que é a palavra que salva a alma e que proclama o reino de Deus. Dessa maneira, quando a palavra divina fez morada entre eles, não só o poder de Simão Mágico se extinguiu imediatamente, e imediatamente pereceu, como também o próprio feiticeiro. E a luz da religião que brilhou sobre eles foi tão intensa que, não satisfeitos em simplesmente ouvir o ensino da proclamação divina, mas com todo tipo de súplica, pediram a Marcos, ao verem que ele era um seguidor de Pedro, para deixar com eles, em forma escrita, um relato dos ensinos transmitidos oralmente. A insistência deles foi tão forte que prevaleceram sobre o homem e assim tornaram-se responsáveis pela escritura que é conhecida como o Evangelho de Marcos. Esse é o testemunho dado cerca de 300 anos depois, muito tempo para a gente, mas historicamente é um tempo pequeno, de alguém que poderia inclusive compreender a remontagem dos fatos, e ele mostra por que o Evangelho foi escrito. Ele fala desse apelo, dessa súplica dos romanos para que um texto fosse deixado, para que os relatos, para que o testemunho daquilo que foi vivido a partir da vida de Cristo, aquilo que foi vivido em relação àquilo que eles pregavam, fosse deixado para eles, para que eles pudessem rememorar, para que eles pudessem compreender. E é por isso que Marcos escreve. Ele escreve motivado pela fé daqueles que os ouviram e daqueles que precisavam tornar cada vez mais viva e pulsante a memória daquilo que ouviram, a memória daquilo que foi pregado a eles. O Evangelho de Marcos, ele surge por conta desse sentido. Há também uma aceitação grande na vida da igreja primitiva do Evangelho de Marcos. Mesmo a igreja primitiva, quando ela recebe os 4 evangelhos, e alguém pode olhar para o texto de Marcos e ser um texto menor do que os outros textos, então menosprezá-lo como um texto menos potente até. Mas não é verdade. Você tem, na compreensão da igreja primitiva, um lugar muito especial e muito sério do relato que Marcos traz, que não é um relato muito organizado da vida de Jesus, não é uma biografia, mas é um relato que teve o seu lugar na história, sobretudo porque compreendia-se e compreendeu-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, antes de Mateus, de Lucas e de João, foi escrito, estima-se que foi escrito o Evangelho de Marcos. Entre 57 e 63, o pessoal vai falar sobre a década de 60, entre 60 e 70 depois de Cristo, escrito o Evangelho de Marcos. E há uma corrente muito forte que diz que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que vai servir como base fundamental para que o Evangelho de Mateus e Lucas se construa, para que o Evangelho de Mateus e Lucas surja. Alguns estudiosos vão entender, e vão entender com muita tranquilidade, que o Evangelho de Marcos é uma referência importante para servir como base para que
esses outros autores, que tiveram também as suas experiências como testemunhas oculares, eles pudessem também trazer o seu texto, também trazer o seu relato, também trazer o seu testemunho. Olha que coisa maravilhosa. Um jovem que encontra numa noite terrível uma situação amedrontadora, capaz de fazer fugir, não foge, se aproxima da fé, se aproxima de Deus, se aproxima do Cristo, se aproxima da história daquela vida, passa por um momento ministerial bonito, mas também passa por um momento extremamente grave, porque ele desiste, porque ele deixa a caminhada, e quando ele deixa a caminhada, ele é rejeitado por aquele que ficou conhecido como um dos maiores apóstolos, o apóstolo Paulo. Simplesmente você simplesmente foi rejeitado pelo apóstolo Paulo. E por que você foi rejeitado pelo apóstolo Paulo? Não é qualquer gente, não é qualquer pessoa. Porque você é fraco, porque você não suportou as agruras da viagem, porque você errou, porque você vacilou. A vida de Marcos. A vida de Marcos. A vida de Marcos como a nossa vida, como a vida de cada um deles. E o papel bonito de Barnabé, de Pedro, e o papel bonito até do próprio Paulo. Porque o Paulo simplesmente poderia fechar o seu coração, já que teve aquela tipo de dificuldade, fechar o seu coração para que não houvesse mais espaço de reconciliação, de perdão. Mas o que você vê no texto? Você vê no texto perdão, graça de Deus, cuidado de Deus, ação de Deus. E aquele rapaz que poderia ser rejeitado e jogado fora foi o responsável por escrever esse evangelho. Olha o que Deus faz. O evangelho sendo escrito por alguém que foi tirado da história pelas próprias pernas, pelos próprios erros, pelas próprias vacilações, pelas próprias dificuldades. A gente não sabe exatamente o que houve, a gente sabe que na história humana esse cara estaria arriscado. Não tem mais jeito para ele. E o texto vai dizer que é nele e a partir dele, das suas experiências e do trabalho que foi feito, com um coração aberto sobre a vida dele, um coração quebrantado, Deus o alcança e ele se torna tão importante para a história da igreja e para as nossas próprias histórias e para as nossas próprias vidas. O Evangelho, por certo, traz um pouco desse movimento bonito desse autor que é tão parecido com a gente. Graças a Deus pela vida de João Marcos, graças a Deus pela vida de Paulo, graças a Deus pela vida de Pedro, graças a Deus pela vida de Barnabé, graças a Deus pela vida de Maria, sua mãe. A gente está aqui hoje caminhando. Meu querido, essa é a vida, e essa é a vida com Deus, e essa é a vida cristã. As coisas não acontecem sempre da maneira como a gente gostaria, no ritmo. Existem processos na vida. E outra coisa que eu quero só chamar a atenção para terminar a nossa reflexão de hoje. Quanto tempo daquele primeiro momento em que ele foge lá nu, para esse tempo agora? 30 depois de Cristo. Aqui a gente está em 70, 40 anos. Quanto tempo lá daquele momento de erro, da primeira viagem, cerca de final dos anos 40 ali, e aí até esse momento, 20 anos depois, 20 anos, existem processos na vida. Existem processos na vida. A gente quer ver a vontade de Deus, a gente quer que Deus faça as coisas, mas existem processos. E outra coisa, as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, as pessoas são transformadas, quebram a cara muitas vezes, mas elas crescem, elas amadurecem. Marcos não se torna o que ele é e o que ele se tornou da noite para o dia. Houve processos, houve movimentos, houve impactos, houve transformação.
Você pode ser ou conhecer alguém extremamente duro, ou viver em outras circunstâncias. Há um processo de Deus. Deus não é mágico. Ele tem poder para fazer instantaneamente qualquer coisa? Tem. Mas a gente já estudou durante essas outras semanas, essas 4 semanas que a gente estudou, sobre a vontade de Deus e o tempo pleno da sua vontade. E o tempo pleno da sua vontade acontecendo através de um processo. Existe um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento. E nesse processo de amadurecimento a gente aprende, a gente erra. E a igreja deveria ser um lugar que reconhece isso. A igreja não deveria ser um lugar que milita pela perfeição, ou de gente que bate no peito se dizendo perfeita. E a gente vai ver que isso foi um problema no Novo Testamento, na caminhada de Cristo junto aos religiosos ali. Mas a igreja deveria ser o lugar das novas oportunidades. E mais do que das novas oportunidades, o lugar que a gente reconhece pessoas como seres humanos que precisam de cuidado, de apoio em determinados momentos. Seres humanos que vão amadurecer ou não, que podem amadurecer ou não, mas precisam ser tratados, amados, cuidados como seres humanos que são tendentes ao erro, mas que podem ser trazidos para Deus por uma grande obra, como foi a vida desse rapaz que se tornou um homem grande na presença de Deus. Deus abençoe. Tenha paciência com você e tenha paciência com os outros. E invista nos vidas. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai bendito e amado, inspirados na história desse teu servo, que tanto nos inspira, nós oramos e pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas. Abençoe essa igreja, abençoe as famílias, abençoe as casas. Dá-nos sempre esperança e sempre uma boa expectativa e sempre um trabalho corajoso e sério, mesmo nos momentos de maior dor, mesmo nas noites escuras da alma, Pai. Mesmo quando a nossa angústia e a nossa dúvida tentar nos consumir, permita que a Tua mão santa traga consolo, traga alívio e permita também, Senhor, que pessoas tuas se aproximem desses Teus filhos e possam levar o lenitivo, possam levar cuidado, o carinho, possam levar a exortação, possam levar o cuidado do Senhor. E permita também que nós sejamos também essas pessoas. Que o nosso coração seja aberto, que o nosso coração seja perdoador, Pai. Que o nosso coração experimente aquilo que só o Espírito Santo pode fazer por nós. E a gente se torne gente como Jesus de Nazaré quer que nós sejamos, como ser Jesus de Nazaré. Guarda essa igreja, guarda essas famílias, guarda os nossos jovens, adolescentes, esse tempo tão difícil que vivemos, que seja um tempo de testemunho e de amor realizado através dos nossos atos, através do nosso olhar, através do nosso jeito de ser. Nós choramos em nome de Cristo. Amém e amém. Amém.